Olá, boa tarde, tudo bem com você, empreendedora? Olá, empreendedor. Todos que estão assistindo a gente aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo mais uma live especial da semana, né? Uma semana muito especial essa aqui. Estou fazendo a jornada da mulher empreendedora, com muitas convidadas especiais, mulheres de negócios, mulheres que fazem a diferença aí no campo de batalha do mundo do empreendedorismo e que estão aqui essa semana e na próxima compartilhando dicas para outras mulheres, né, que queiram expandir o seu empreendedorismo e ter mais resultados. E na live de hoje a gente vai ter a Jéssica, que é da consultoria de RH. Ela vai falar bastante para vocês sobre dicas de RH, como que a gente pode melhorar aí os nossos relacionamentos na empresa. Ah, peraí que ela já chegou aqui. Deixa eu te convidar, Jéssica. Responder, peraí. Vamos chamar você aqui, ou se você quiser pode pedir para participar que eu já te libero aqui. Vamos colocar a Jéssica. Acho que já está aguardando conexão. Que bom que vocês estão online. Vão avisando aí as pessoas, chamando todo mundo que está presente. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bom, Mônica? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Obrigada por participar dessa live. Eu estou contando aqui para as meninas que a gente está fazendo a Jornada da Mulher Empreendedora, uma série de lives para trazer dicas práticas, né, de mulheres que são empresárias, que são empreendedoras para outras mulheres. Assim a gente se fortalece, né? Ontem eu estava comentando, estava com a Milene aqui, que é de um grupo de negócios muito forte, né, do Trato Feito. E eu estava falando que assim, a gente tem uma obrigação no Brasil de fortalecer o empreendedorismo, mas principalmente entre as mulheres que ainda, né, tem muito espaço para conquistar, tem muita igualdade para conquistar, e se a gente puder dar alguns atalhos, se a gente puder dar algumas dicas aí do que deu certo na nossa vida para repetir e daquilo que deu errado para não caírem na mesma cilada, vai ser muito bom, né? Com certeza, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra aqui estar com você. E é o que você falou, se de repente a gente puder falar um pouco da nossa trajetória e se for ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a nossa conversa, né? É isso mesmo. E eu achei bem legal, Jéssica, chamar você, primeiro porque eu tenho o privilégio, né, de trabalhar em alguns clientes com você, então é um serviço que eu conheço, eu sei que é muito bom. E porque eu vejo que, assim, muitas vezes as empresas acham que tem um problema que é técnico, ou que é comercial, ou que é um problema operacional de máquina, de qualquer coisa assim. Na verdade, o problema que ela tem é com as pessoas, né? Às vezes É. desenvolvimento de liderança, às vezes contratações erradas, às vezes não, às vezes tem pessoas muito boas, mas não tem um jeito certo, né, de lidar com as pessoas, de conseguir ter um time engajado. Hoje mesmo, por exemplo, estava conversando com uma amiga, né, que também tem empresa na área de tem uma empresa grande na área de comunicação e eu tive com ela ontem e eu estava falando, né, dos funcionários. Ela falou assim: "Ah, olha, eu sou mais amiga do que chefe, todo mundo participa dos lucros". Então, estava falando de um estilo de gestão, um estilo de negócio também, né? Todo mundo trabalha Aham. em home office, é bem interessante isso, porque a gente está num momento diferente, né? Mas vou pedir primeiro, ó, pessoal, vão avisando as pessoas que estão chegando. Jéssica, na live ao vivo mesmo. Muita gente não participa, mas depois as nossas lives estão dando assim 200 visualizações, 300, então o pessoal assiste depois, viu? Não, com certeza, fica tranquila. Então a informação chega para as pessoas, isso que é É isso importante. aí. Aham. Jéssica, se apresenta, apresente seu trabalho, conta quem é você para as pessoas, aí a gente começa o bate-papo. Tá joia. Bom, eu a minha formação ela é bastante voltada para essa área de humanas mesmo, né? Eu sou psicóloga. E aí, na minha formação, eu senti muita necessidade de aprender um pouco mais sobre RH, gestão de pessoas. É, até pela faculdade que eu fiz, tive um enfoque muito mais na área clínica. Fiz a pós em gestão de pessoas. Aí, em 2012, eu fiz formação em coaching, que foi muito bacana, me ajudou bastante aí. Até na questão de atendimento clínico, que eu nunca tinha feito, né? Desse tipo de atendimento mais no 1 a 1. E aí fiz uma outra pós que foi em psicologia transpessoal, que é o embasamento que eu uso muito para treinamento, para desenvolvimento humano e que eu uso tanto para coaching, terapia e também para desenvolvimento de pessoas. Né? Então, semana passada eu fiz uma live também para a FATEC
e falando muito dos 4 campos que a gente usa, a razão, emoção, intuição e sensação, e foi bem pautado nessa segunda pós que eu fiz, e essa é muito bacana, o pessoal reconhece e acha bem interessante. Trabalho com RH desde 2004, e de 2012 para 2013 eu fiz a passagem aí para o empreendedorismo. Eu saí do mundo organizacional, né, de grandes empresas que eu trabalhava, fui para uma consultoria pequenininha, essa consultoria acabou, a diretora resolveu fechar para ir para um outro desafio, eu herdei esses clientes. E já era um sonho, empreender já era um sonho, tá no sangue. Meu pai é empresário, marido é empresário, todo mundo é empresário, eu sempre tive essa vontade. E aí acabei começando a prestar serviços de gestão de pessoas, principalmente para empresas de pequeno porte. Muito bom, muito bom. E como que foi essa mudança, Jéssica, de CLT, de ser funcionária numa empresa para virar empreendedora, né? Qual foi assim um grande desafio que você encontrou e o que você aprendeu com ele? Para quem está virando a chave, né? Nesse ano, eu não vou me lembrar da estatística agora, mas assim, eu vi um número de empresas abertas, eu acho que eram 70 mil empresas que tinham sido abertas no primeiro semestre, se eu não me engano. E muitas foram abertas porque as pessoas foram demitidas e aí Hum. o mercado não estava absorvendo por uma questão de, né, que a gente sabe que a economia está retraída e também porque dependendo da idade o mercado dificilmente absorve, né, algumas pessoas. E aí o pessoal resolveu empreender, né? Não era nem Uhum. gente que queria, era gente que foi na barra. Né? Como que foi essa tua mudança e o que que você aprendeu com isso, assim, para quem tá virando a chave agora? Até que não foi uma mudança tão difícil, porque, por incrível que pareça, essa questão desse um ano e pouquinho na consultoria, acabou sendo uma transição bastante interessante. Eu saí de CLT, nessa consultoria eu já não era mais, mas eu já sempre tive, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que brasileiro nos preocupa, eu sempre tive previdência privada. Desde os 20 eu tinha, né? Então é uma coisa que, de alguma forma, não que eu não me preocupe, por exemplo, num complemento, como seria se eu fosse CLT, mas já era algo que eu me preocupava antes disso, a parte disso, eu acho, né? E a questão financeira é muito importante da gente fazer, porque eu brinco muito que eu sei como eu sinto falta de um vale alimentação, de uma Décimo assistência terceiro. médica, não é? Isso é muito caro. É. Uma assistência médica aí razoável para 3 pessoas é mais de R$ 1.500, então isso é uma coisa que pesa bastante, né? Então acho que a gente acha que vai ganhar mais, tem aquele sonho de, eu vou cobrar, né? E não é nada disso. E como eu tive experiência, por exemplo, a minha última empresa, o emprego CLT, foi numa empresa de engenharia. E na época, ali a gente está falando de 2010, 2011, a maioria dos engenheiros eram PJ. E era muito difícil trazê-los para a CLT. E para convencê-los, a gente fazia a conta ao contrário. Eu até conversava muito com o pessoal de remuneração, porque a gente fazia uma tabela listando assim, tudo que ele deveria pagar bonitinho como PJ, né? E o que a empresa podia oferecer, porque lá tinha até previdência privada e tudo mais. E aí a gente punha na ponta do lápis que, ok, no mês a mês o dinheiro era menor, vamos dizer, ele recebia menos ali no bolso. Em compensação, no montante geral ele ia receber mais. Então aquilo já foi até me dando pistas. Eu acho que tive sorte também nesse sentido de falar, então tem que guardar aqui, tem que guardar para tal coisa. Final de ano tem um monte de dívida e tudo mais. Então, nesse sentido, ajuda bastante. Financeiramente, eu acho que o impacto é maior, mas eu sempre trabalhei de forma muito autônoma. Então, por exemplo, eu sempre cheguei para os meus líderes na época com o problema ou já solucionado, ou então com 2, 3 saídas, vamos dizer assim, formas de resolver. E eu acho que o empreendedor, ele precisa pensar desse jeito, até porque ele só vai receber problema, o cliente não vai contratar porque está tudo bem, né? Então, eu acho que nesse sentido, o meu jeito talvez já meio que já fosse um jeito mais empreendedor. Muito bom, muito bom. Ô, Jéssica, e me conta uma coisa, né? Você estava falando sobre essa segmentação de clientes, né? Mais empresas pequenas, tudo, né? Eu vejo, né, nesses mais de 25 anos aí como empresária e também fazendo consultoria para todos os portos de empresa, que assim, tem momentos, né, empresa. Eu vejo que tem muita empresa que é familiar, aí a empresa começa a crescer.
Aí começam a vir aqueles funcionários que ficam 10 anos, 20 anos na empresa, que é família, não é funcionário, né? Uhum. E aí a empresa resolve dar um passo, né? Ela quer se estruturar mais, aí ela quer outro tipo de resultado, ela quer outro tipo de crescimento. Então é aquela empresa que tinha lá 5 funcionários, 6 funcionários, quase todo mundo família ou quase família, né? Aí vira 10, vira 20, de repente tá lá nos seus 30, dos 30 aos 50 tem um comportamento muito parecido, né? 30 funcionários, É. 50 funcionários, tá muito parecido, né? Assim, que desafios essas empresas encontram no que elas precisam estar muito de olho nessa parte da gestão de pessoas, porque eu vejo que elas têm muitas dores, né? Tem muitos desafios nessas áreas, né? Fala um pouquinho pra gente. Uhum. Olha, se a gente pudesse pensar uma, eu acho que seria assim: a preocupação com a pessoa e não com o processo ou com o resultado. Então, eu ouço muito assim: ai, mas o fulano não se deu bem naquela área. Ai, mas eu promovi, não era para promover, o que que eu faço? Parece que existe uma preocupação grande de agradar o colaborador, mas não de agradar no sentido de RH, por exemplo, motivar, desenvolver, treinar, enfim, fazer uma avaliação de desempenho, recompensar. Não com esse olhar, né? O olhar muito do tipo de não se indispor com essa pessoa. Porque como você disse, ele parece que é parte da família e às vezes é. E você deve conhecer, existe uma máxima em RH do tipo, não contrate quem você não pode demitir. E isso é muito Exatamente. importante. E E não parece que recontrate, né? e a gente vê muito isso. Porque aquela E pessoa era tão aí, boa, traz de volta. por que você demitiu? Pensa, ah, é verdade, pisou na bola. Enfim, né? É, E aí parece que, como essa pessoa tem o histórico, ah, mas ela começou a empresa, era tão pequenininha, ela deu o sangue e tal, ela vira uma espécie de, como é que a gente fala? A gente fala assim que tem um elefante na sala, não tem um o termo elefante assim? na sala. Isso, Ela isso. vira um elefante na empresa, mas no sentido de não encaixar. Ou, por exemplo, ela não está rendendo, e aí se você fala alguma coisa, ela leva para o pessoal, e você não consegue fazer esse tipo de trabalho, de um feedback consistente, por mais que você fale, olha, são os seus resultados, você é boa, né? Ela vai levar para o pessoal, ela vai ficar empurrada, ela vai não sei o quê. Então, eu acho que assim, se eu fosse eleger um, talvez seria isso. É uma espécie de preocupação em excesso com a pessoa e não com o resultado que ela está trazendo. Perfeito. Nossa, Jéssica, muito legal. E assim, você falando isso, me lembrou de um caso aqui, que se eu fosse fazer uma lista das empresas que eu conheço que estão nessa situação hoje, eu ia ficar aqui até amanhã. Uhum. Tem a tal da pessoa que é o braço direito, É. que a gente sabe que qualifica, né, do ponto de vista de qualificação, não é a pessoa certa, do ponto de vista de comportamento, não é a pessoa certa. A empresa às Uhum. vezes tem sistema, a pessoa não usa o sistema. A empresa contrata alguém É. fazer processo, a pessoa não usa o processo. E no fim, os donos não desligam porque tem medo, né? Como se fosse Uhum. refém. Parece que se tirar aquela peça de lá, vai tudo desmoronar, né? O É. que você sugere fazer num caso como esse? Como uma empresa faz uma virada de chave dessa de tô sem gestão, tô na mão de uma pessoa, né? Eu sei que é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tô refém dela. Como que ela vai para um lado de ter mais profissionalismo? É tratar o mais objetivo possível, né? E ontem mesmo eu estava em reunião com um dos nossos clientes, e aí ele falou assim, eles sempre me pediram uma avaliação que fosse objetiva e não subjetiva, só pautado na opinião, vamos dizer assim, do gestor, né? Do líder. E aí, você tratar com essa pessoa, primeiro que assim, você tem que tomar a decisão de que você pode desligá-la a qualquer momento. Se o gestor ainda não decidiu isso, provavelmente qualquer tratativa que você vai fazer com esse colaborador não vai surtir efeito. Porque é uma comunicação meio que subliminar, meio que quase que inconsciente. A pessoa, ela tem aquela certeza de que não vai ser mandada embora, né? E Tem aí, uma então, chantagem, né? existe, aí você conversa, ela melhora um pouco pior outra vez, ou às vezes nem se preocupa muito, porque ela tem aquela. E aí, quando, ó, é assim, tá? A gente está num outro momento, a gente quer muito que você acompanhe esse outro momento. Vamos te dar 6 meses, um ano, vou te pagar coach, vou te dar curso, pagar faculdade, porque, né, em reconhecimento, honrando todo o teu histórico, tudo que você fez pela empresa, mas o nosso momento requer isso, isso e isso. E aí você mostra, por exemplo, a descrição de cargo, uma lista de competências,
enfim, tudo aquilo que é importante, que faz parte aí de RH, né? E aí você fala assim, ó, eu vou te ajudar de todas as formas. Eu entro com o meu 50%, você entra com o seu. Você topa? Se não, não dá para você continuar, tá? Quando você fala isso de verdade, né? Aí a pessoa vai falar, ou eu me mexo, ou eu tô na rua, né? E não é uma chantagem. Ao contrário, a empresa está dando oportunidade para ela Isso, evoluir, né? isso. Então, eu acho que é um papo reto mesmo, uma ação assim, aí funciona. Não, é bem legal isso que você falou, porque eu vejo que né, trazendo para a minha área, né, marketing e vendas, crescimento das empresas. Normalmente, quando as empresas chegam, né, querem crescer e tudo, aí começa a fazer o trabalho. Eu falo, então, isso aqui, né, aos pouquinhos a gente precisa mudar para chegar nesse lugar, né, para chegar nesse momento, mudar um pouquinho o processo aqui, trazer novas ferramentas. Aí tem um momento que as pessoas estão dentro. Aí tem um momento que elas falam, ai, mas dá trabalho, eu sempre fiz de outro jeito. E aí eu falo, bom, mas o mundo mudou. Então é assim, Uhum, as empresas precisam dar seus passos, se profissionalizar mais. A gente viu tanta gente que fechou as portas esse ano, né? E se uhum. estivessem mais fortalecidos, se estivessem mais preparados em todos os aspectos, inclusive na gestão de pessoas, possivelmente alguns teriam se salvado aí desses tantos que fecharam as portas, né? E É. para quem, Jéssica, por exemplo, nunca mexeu com gestão de pessoas, nunca, né? Aquela empresa lá juntou, abriu o pai e a mãe, de repente tiveram os filhos, de repente, né, agora começou a contratar. Por onde começa? Como começa a fazer gestão de pessoas? Começa contratando uma consultoria, começa contratando um psicólogo, uma pessoa especializada na área de RH, o que se faz? Como começa a montar essa parte? Eu acho que uma das coisas bacanas, e eu inclusive hoje cedo fiquei super feliz que a gente fez uma mentoria com uma empresa em São Luís do Maranhão, você acredita? Uma contabilidade. Olha, que show! É legal, para a internet, né? Ajuda a gente, não tem barreira Maravilha. nenhuma. É. Buscar algum tipo de informação e pode, por exemplo, começar com uma mentoria. Você faz bastante mentoria, você faz os seus vídeos, né? Um trabalho do tipo assim, nossa, buscar informação e falar assim, puxa vida, realmente eu tenho esse problema, eu tenho esse. Que aí a gente começa a listar e vem aquela chuva, enxurrada, abre o pé aquele pergaminho, né? De problemas que a empresa tem. É. Mas é muito engraçado que, assim, se houver a consciência de muita coisa pode ser solucionada trabalhando os donos, os líderes, né, os diretores da empresa, já também dá para se fazer bastante coisa. Você não precisa implementar um RH, ter todos os serviços. Então, por exemplo, muito problema pode acontecer, porque tem dois, três sócios, como você falou, é família, entra duas, três pessoas numa sociedade, e a gente, pelo menos, você também deve ver muito. O diretor na área que não tem a ver com o perfil dele, não é? Então, se É. eles já começassem se reconhecendo, e aí sim pode, por exemplo, fazer um teste psicológico, um inventário, né, alguma coisa assim. Já vi gente até que faz trabalho com mapa astral, quem conhece, né? Enfim, se a pessoa gosta, curte, você não precisa ir só por esse caminho assim muito, vamos dizer, de RH. Racional, né? É. Racional, se você conhece, não tem problema. Gosta, né? Não tem problema. Então, assim, se você fizer essa divisão do tipo, olha, eu sou uma pessoa mais analítica, mais pragmática, então provavelmente eu vou ser muito. Vou melhor dirigir um setor financeiro. Se eu sou uma pessoa mais inventiva, um setor de marketing, de comunicação com o cliente, se eu sou mais de pessoas, se tiver, né, um pouco de marketing, um pouco de RH e assim por diante, já faz muita diferença, porque você não tem o principal problema que é não gostar daquilo que você está fazendo. E se você não gosta, você não vai dar feedback, você vai achar erro em tudo, você não vai só criticar o colaborador, que são todas aquelas coisas que a gente tenta implantar em RH. Dá feedback, elogia, né? Ensina com carinho. Então, assim, isso já ajuda bastante, né? E aí, depois, se você quiser, eu acho que o grande começo é fazer uma boa descrição de cargo, a função. Porque ali você vai saber selecionar, você vai saber promover, você vai saber desligar. Por quê? Porque ele não está cumprindo com aquilo que vocês, enfim, Os né? combinados estão claros, né? Exatamente. Eu acho que o principal documento de um RH seria a descrição de cargo.
Ah, muito bom. E aí, falando um pouquinho, Jéssica, por exemplo, do empresário mesmo, da empreendedora que está vendo a gente agora, depois vai assistir essa live. Vamos falar um pouquinho de comportamento empreendedor? Porque eu Hum. vejo muita gente que fala assim, ah, agora eu sou empreendedora, vou começar a empreender, né? E a pessoa às vezes não se prepara, às vezes não sabe nem por onde começar, né? Mas eu fiz uma pesquisa no passado, um levantamento, né? Não vou chamar de pesquisa porque não foi científica, foi um Uhum. levantamento do que mais travava as pessoas no desenvolvimento, no empreendedorismo, né? E aí, dois pontos que apareceram muito fortes foram o medo e a procrastinação, que estão Ah, somente dentro da mente e nas mãos de cada empresário. Ou seja, dois desafios que não tinham a ver com o mercado, não tinham a ver com concorrência, não tinha a ver com preço, com atualização tecnológica, né? Com nada disso, mas tinha a ver com a própria pessoa se sabotar. Ela ter medo de uhum. se jogar, ela fala, ai, tô com tanto sono hoje, tá chovendo, vou me largar no sofá assistir uma Netflix, Disney Plus aí, e não faz, vou na manicure, né? Agora eu sou empreendedor, sou dono do meu tempo, né? Só que não. Ao contrário, Não tem o chefe, não, você tem trocentos. falando com uma amiga que a gente vai tendo amiga, né? Só vai tendo amiga empresária. É. Falando com uma amiga empresária hoje de manhã, ela falou: Mo, acordo 5h30, tô trabalhando, saio do celular às 9, né? Mas tá crescendo, não sei o quê, tô feliz. Eu falei: então tá tudo bom, é isso aí mesmo, né? Uhum. E o que a gente faz com a pessoa que quer empreender, ela quer fazer alguma coisa, mas ela se sabota, a própria empreendedora. Isso é extremamente comum. Não é coincidência, esse ano, acho que nos últimos meses aí, muito por conta da pandemia, eu fiz 2 processos de coaching com pessoas bem distintas. Um era um rapaz bem mais novo, seus 20 e poucos anos, que queria empreender, e outra já era uma mulher aí com 40, 41, ou seja, 20 anos de estrada também, que também estava querendo empreender. E aí, assim, existe esse sonho que você falou, é um sonho, ai, não, agora eu vou empreender, ou ai, eu fui demitida, qualquer coisa assim. E durante o processo, lá pela quarta, sexta sessão, a gente percebe o quê? Na verdade, ele quer ter uma renda extra, ele quer ganhar mais. E aí, eu vou empreender para ter uma renda extra, né? E aí você fala, tá, mas então tá bom, vou te dar uma tarefa, porque o coaching sempre tem a tarefa, que é o que você falou da procrastinação. Então vamos fazer assim, você vai fazer um canal no YouTube e vai vender tal coisa, tá legal. Então até semana que vem abre o canal, e já faz uma propaganda, e se quiser já faz um patrocínio aí de R$ 10. Beleza, beleza. Semana seguinte, não fez, né? E tudo que você vai combinando. E aí, o que que acontece? Normalmente, a procrastinação, psicologicamente falando, ela está muito relacionada a você não ter certeza se você realmente quer aquilo. Porque você tem outros, você pode ter outros ganhos, né? Então, por exemplo, eu já desisti de fazer dieta, eu adoro comer, vou deixar de comer minha pizza de final de semana, não vou deixar de tomar um sorvete, comer um chocolate que eu adoro. Então, você fala, tá bom, aceita, você olha no espelho, gosta, ok, ok, né? Porque aí você fala assim, ai, não, eu quero emagrecer, preciso emagrecer. Aí você faz dieta uma semana e para. Mas o que, que é mais legal? Bom, para mim, talvez nesse momento, o mais legal seja comer do que uma roupa no número. E é exatamente a mesma coisa para se a gente quer empreender. Então, será que a pessoa quer uma renda, quer voltar a ter renda, se ela está desempregada, ou se ela quer uma renda extra, ou será que ela realmente quer empreender? E eu acho que até por isso no 50%, né, o dado do Sebrae, 50% a 60% das empresas fecham até o segundo ano de vida, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque se você vai pelo medo ou pela dor, a chance de ter sucesso é muito baixa, Sim. né? Você vai, aquilo que a gente falou, porque eu não quero ter chefe, porque eu quero fazer o meu horário, eu vou trabalhar X horas por semana. Não me engano, a gente rala pra caramba, Tem né? um A monte gente de chefe. chefe que vai ter. Às vezes você não tem ninguém para delegar, ninguém para brigar, para extravasar, e só o cliente ali em cima de você. Então, eu acho que entender o seu grande motivador mesmo, né? Tem gente que tem a visão. Outro dia a gente estava conversando daquela mulher que você falou assim, ela olhou, teve aquela visão e falou, não, então eu vou empreender nisso, nisso, nisso. E quantas formas diferentes de oportunidade de negócio ela viu? Ela é uma empreendedora nata, É, né? E então, é o tipo de coisa que a gente se percebe. Então, eu acho que antes de tomar uma decisão, é muito importante conversar, seja com um colega que é empreendedor e que
já pastou muito, como todo mundo tem ali os seus tropeços, ou, por exemplo, fazer um processo de coaching, principalmente com alguém que até conheça um pouco da área, que vai combinar com você algumas tarefas que sejam pertinentes, coisas assim, ou pelo menos que vai te ajudar a clarear de que não é exatamente isso que você quer. Isso. Não, é muito legal isso, Jéssica. E ó, pessoal, ela citou uma referência que eu fiz um dia que a gente estava conversando, né? De uma grande empresária, que se vocês puderem se conectem aí nas redes sociais e vão conhecer a história dela, que é a Sônia Sodré, uma grande empresária e uma grande amiga, que tem a FEME, né? Que é a Feira de Moda Inverno, que era a antiga Feira do Circuito das Malhas, Uhum. que tem os espaços nas lojas do metrô, uma série de outros negócios, uma mulher que se fez, né? Fez toda a carreira dela, se construiu tendo uma visão, tendo muita motivação, né? Ela fala muito de fé também, viu, Jéssica? Eu acho muito legal isso. Eu sou uma pessoa assim também, eu tenho uns lembretes que eu deixo no meu computador, nas minhas coisas, frases de determinação, fé, eu acho que cada um tem seus gatilhos, né? Eu não tenho vergonha de falar nisso porque comigo funciona muito. Tanto Posso te que. explicar? Posso te interromper? Você sabe o porquê dessa coisa da fé? Ah, Porque a fé, ela tá e a visão, elas estão no campo da intuição. E o campo da ah, intuição é esse campo que tem as ideias, entende? Que vê essas oportunidades de negócio, são os nossos valores, as nossas crenças, a fé, a nossa espiritualidade, o nosso legado, elas estão no campo da intuição. Então, normalmente, os grandes empreendedores, a gente não fala, esse cara é um cara de visão, ele é um visionário, nananã, falam que o Steve Jobs já tinha criado na mente dele o iPhone na década de 80, não é isso? é isso mesmo, Então, a gente então ouve isso. e olha quantos anos ele teve que esperar, né, coitado? Mas assim, e isso está no campo da intuição. Então, se você tem essa visão, eu penso, é óbvio que você também precisa saber como concretizar, não adianta você ter um monte de ideia e não sair da tua cabeça, né? Mas pensando até, como a gente falou, se existisse uma espécie de perfil psicológico, mais ou menos assim, a pessoa precisaria ter pelo menos um pouco esse campo da intuição mais trabalhado, mais aguçado. Desculpa te interromper. Ah, não, mas isso aqui é uma conversa e é legal você falar isso porque muita gente pode se identificar. E você sabe, Jéssica, que é assim, eu não sou uma pessoa criativa naturalmente, eu não tenho assim aquela coisa que fala, nossa, que ideia, né? Meu marido é, eu não. Mas eu ponho umas coisas na minha cabeça e eu fico pensando, eu falo, não, eu preciso pensar como, preciso pensar como. Então, por exemplo, há alguns anos, há muitos anos, né, eu já estava com a área de marketing digital muito forte na agência, né, minha empresa foi uma das primeiras do Brasil até a área de marketing digital, ela estava crescendo, tinha bastante cliente, mas algo me incomodava, que é assim, toda vez que vinha cliente novo, que era motivo de muita alegria, tinha de contratar Uhum. mais funcionário, tinha de aumentar a despesa, então não era um processo que me trazia escala, me trazia crescimento, trazia lucro, mas não escala. Tá. E eu fiquei com aquilo, nisso eu tinha área de imprensa, eu tinha área de publicação, eu tinha área de marketing digital, consultoria dentro da empresa, mas eu ficava com aquele negócio, né, da escala. Mas eu pensei tanto nisso, eu deixava uma frase do lado que eu deixava assim, como ter escala. E eu olhava para aquilo o dia inteiro, todos os dias. Um dia dormindo, eu nunca vou me esquecer, porque era 1º de maio, era dia do trabalho, eu dormi um pouco mais, porque era feriado. Me veio na cabeça totalmente assim a modelagem de transformar a minha área digital num modelo de franquia. Aí a hora que eu falei, pô, isso aqui pode ser realmente uma franquia, eu fui atrás de realizar, né? Que Contratei uma legal. consultoria para me ajudar a trabalhar nisso. E foi a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil e foi disso, não foi uma ideia iluminada. Eu fiquei olhando para aquilo meses, não foram semanas, meses, que eu falava, como ter escala, como ter escala, como ter escala. E uma hora vem a resposta, né? Dizem E que veio muitas no respostas sonho. veio no Veio no sonho. Veio sonho. no O sonho. sonho é um campo muito fértil da intuição. Quando a gente consegue ouvir a intuição? Quando a nossa razão está de lado, tá? Porque quando você está quebrando a cabeça, dificilmente você encontra aquela sacada. Às vezes você até consegue resolver, mas não é aquela, ou aquele uau. Então, quando que é? No sonho, às vezes um pouco antes de dormir, que é quando tua mente está bem relaxada. No banho, eu tenho várias ideias no banho, que eu tive que ter um caderninho à Ah, prova d'água, né? Porque para escrever ali, às vezes eu pego o é celular, isso molho aí. para gravar alguma coisa. Quando você literalmente para, fala assim, nossa, isso aqui não está dando certo, estou quebrando a cabeça. Sai para dar uma respirada, e vem a ideia, é o campo da intuição. Então, você tá vendo? Você teve, foi o sonho. E provavelmente você tem sim a questão da intuição, é que talvez você
também seja muito racional e às vezes esses campos se conflitam, porque a razão duvida da intuição, entende? A razão vai falar, ah, não, essa ideia é Fica furada. quietinha aí. É, entendeu? E aí a gente tem que ouvir, e não é fácil, é um exercício mais que diário mesmo para conseguir ouvir a intuição. Olha que legal, você deu um exemplo bacana. É uma briga feia, né? É uma briga feia. Eu me considero muito racional, então é assim, minha intuição, coitada, ela fica aí, tem de dormir mesmo para ela poder falar. Jéssica, deixa eu aproveitar para dar um beijo e dar boa tarde para a turma que chegou aí, ó, o seu Valde, a Naná que hoje está fazendo aniversário de casamento, parabéns. O Parabéns. Robson, que está aqui com a gente, a Pri, que eu não vejo faz tanto tempo, estou morrendo de saudades. Obrigada que vocês estão aqui com a gente. Robson tem acompanhado muito seu trabalho, está muito bom. Parabéns, obrigada a todo mundo que está dedicando um tempo para ver a gente aqui. E Jéssica, vou falar uma coisa para a turma, viu? É assim, tudo é dedicação, né? É pouca inspiração, muito suor, né? Muito suor. É, Então, esse negócio da intuição e da fé que a gente estava falando, né? Desse negócio de determinação, quem está perto de mim sabe que a data do ano que eu mais festejo é o Dia de Ação de Graças e não tem nenhum gringo na minha família, mas eu acho demais você ter um dia. Fala assim, a nação mais rica do mundo dedica o dia mais especial do ano para agradecer. A gente precisa aprender com eles isso. E eu é faço isso isso há mesmo. muitos anos aqui em casa. Faço jantar, a gente faz uma noite muito especial aqui, né? Que E legal. todo ano, porque é uma data muito simbólica para mim, de muita fé, eu faço uma coisa diferente no Dia da Ação de Graças. Então, esse ano aqui já vou até dar um spoiler aqui para a turma que está vendo a gente. O meu curso melhor e maior de todos, que é um curso gigante, caro pra caramba, que está lá no Hotmart, eu vou fazer a preço de banana esse ano no Dia de Ação de Graças. Todo mundo que comprar ainda, eu vou fazer uma doação de uma cesta básica para uma ONG. Então, tem uma série de coisas. Tudo no Dia de Ação de Graças vai acontecer, né? E ainda calhou que tem a gente está no meio da semana do empreendedorismo feminino. Eu falei, então vamos fazer só para mulher isso. Claro que os homens também podem, mas assim, é uma linguagem só para as mulheres. E eu falei, mas só pegar curso pronto? Tem uma coisa do face to face, de você fazer ao vivo, das intuições que vêm, que, né? Então, o que que eu falei? Eu vou pegar o curso e vou fazer uma aula ao vivo, que a gente vai pegar. A pessoa pode ver o curso depois, não precisa ver antes. A gente vai praticar. Praticar isso, assim, de ver as intuições, ver aquilo que está incomodando, igual no meu caso, me incomodava não ter escala, e acho que muita gente que vem de serviço dorme e Sim. acorda com esse dilema, né? Então, Uhum. foi algo que me ajudou muito e que eu tento levar para os meus clientes, como você consegue escalar pelo menos algumas áreas e alguns serviços, né, dentro da sua empresa, se é da área de serviços. E então a gente vai pegar uma aula prática. Então, eu já te convido, Jéssica, se você quiser, para participar com a gente, que vai ser muito bom. E você que está vendo a gente, fica de olho que eu vou fazer esse lançamento nos próximos dias, depois vocês acompanham. Jéssica, mas eu tenho. Curiosíssima. Que bom! Eu tenho mais uma pergunta para você. A Uhum. pergunta é a seguinte: a gente está falando de motivação, né? Do que motiva, que você falou, né? O que motiva a pessoa a não procrastinar. E aí a gente estava falando sobre as empreendedoras, né? E se a gente inverter isso, que é outra, vou falar até reclamação mesmo, que eu ouço todo dia, né? Como você faz para ter uma equipe motivada? Eu vejo que assim, tem gente que fica naquela briga para bater meta de vendas, tem gente que fica naquela briga para fazer uma equipe de atendimento vender. E aí Uhum. tem gente de equipe de atendimento que me liga e fala assim, mas Mônica, atendimento precisa vender? Aí eu falo, então, tudo depende do que vocês combinaram quando vocês foram contratados. Eu não estava no dia da contratação. Me Eu não, inclua fora dessa. eu não sei. Aí eu ainda falei assim para a pessoa, eu falei assim, mas olha, vender é legal. Talvez você possa demonstrar outras competências, talvez você possa, né, ter um ganho diferente, né? Às vezes é legal você estudar um pouco sobre isso. E aí parou a conversa. Eu falei, então, acho que a pessoa queria ouvir outra coisa, né? É. Como que é isso? Como você faz uma equipe com a sua motivação bater as metas? Igual agora. Agora eu estou num desafio. Vou fazer uma convenção de vendas para um cliente, né? Vou fazer uma palestra lá em um workshop. E aí já falaram assim, eu quero ver no ano que vem, porque todo mundo com essas metas difícil mesmo é entregar. Como que a gente faz para fazer essa turma entregar? Como que a gente faz isso? Existem alguns fatores que a gente precisa observar. Por exemplo, e esse talvez seja o que a gente menos presta atenção. Valor da empresa versus os seus valores. Para começo de conversa, às vezes a pessoa nem sabe quais são os próprios valores, não é? Então, você faz essa pergunta para as pessoas, quais são os seus valores? Ou a gente numa roda de amigos fala, não, que os meus valores são esses. Não, a gente não tem isso.
O né? que são E valores? Já começa daí, né? são valores. E aí, o que que acontece? Já faz um tempo, mas é um case que quase todo mundo conhece. Quando Brahma comprou a Antártica, o que que aconteceu? A sobreposição dos valores da Brahma sobre a Antártica. A Brahma era extremamente competitiva, os colaboradores era comum um falar do outro assim na frente, olha, porque eu passei, isso era até fomentado. E na Antártica existia muito mais cooperação. O que que aconteceu? A maioria dos colaboradores da Antártica não continuaram, adoeceram, e aí vem depressão, síndrome do pânico, gastrite, úlcera, rinite, tendinite, enfim, né? O Muitos até corpo a gente padece. acabou de passar aí pelo mês, né, de suicídio e tudo mais. Então, muitos tentam, né, ou às vezes até chegam a realmente tirar a própria vida. Por quê? Porque acabou tendo essa sobreposição dos valores de uma empresa em cima da outra, né, da que foi comprada. E aí, às vezes, os seus valores não batem com os valores da empresa ou daquela área, por exemplo, porque às vezes o gestor consegue impor os valores dele ali, as crenças dele em cima da área. Isso é muito importante, né? Como que é lá? Então, se você tem uma empresa onde os diretores, os donos são muito religiosos e acreditam assim, vai ser legal você ficar lá? Talvez não. Você não vai, por mais que você cumpra, atenda todas as funções, não vai ser interessante, né? Isso já é importante. Uma outra coisa muito importante a gente fala muito, por exemplo, do estado de flow, né? Que é quando você coloca em prática as suas habilidades. Então é óbvio, é muito difícil a gente só fazer o que gosta, né? E talvez um dos motivos de empreender é isso, né? Eu vou atuar com o que eu gosto, enfim. Mas existem estudos de que a gente consegue render até 5 vezes mais quando a gente atinge esse estado de flow, que é quando você tem um alto desafio, mas ao mesmo tempo você tem uma alta habilidade naquilo, né? E aí, então, ou você está na zona de aprendizado ou você vai para o fluxo. Então, estar no fluxo é quando você trabalha, por exemplo, como você falou da tua amiga, das 5 da manhã às 9 da noite, mas chega de noite, óbvio, fisicamente você pode estar cansado, mas você está feliz. É Você, exatamente isso. você rendeu, você resolveu um monte de problema, vendeu, fez, né, mas deu certo, as coisas aconteceram. Então, também vai para o autoconhecimento. O que você faz bem, né? Como eu transformo as minhas qualidades em atividades, em ações? Ah, eu me comunico bem. Comunicar bem não necessariamente significa vender bem, Exatamente. né? Eu posso atender bem o cliente, mas não vender. Então, tem todas essas questões. E, né, se a gente for pensar, então, como gestor, é entender, até investigar um pouco dos valores dessa pessoa, desse candidato, vamos dizer assim, é, tentar investigar o máximo possível as competências dele, se as competências têm a ver com a função que você, né, vai precisar contratar, e feedback, né? Porque, e principalmente feedback positivo, não é só feedback negativo. Cobrança, né? É, Exatamente. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir realizada, vai se sentir reconhecida. Quantas entrevistas de pesquisa de clima eu faço que fala assim, ah, eu queria ser reconhecido. Na hora, a gente pode pensar, ah, ele quer dinheiro, ele quer benefício. O que é reconhecimento para você? Ah, eu não dá nem um tapinha nas costas, não fala nem um obrigado, não, isso não custa nada, né? exatamente. E é uma Exatamente. coisa que a gente podia fazer o tempo todo, precisa fazer o tempo todo. Exatamente. E isso é muito legal. Me lembra muito aquele negócio de psicologia para criança, né, Jéssica? Porque eu vejo que é igual em casa. Não Igual. adianta você ficar falando não, não adianta você ficar falando não, não, faz isso, faz isso, faz isso. Não, não, não. Não, o contrário, não. Isso, ó, foi muito bem, parabéns, né? Agora vamos fazer isso. Você pode ganhar aqui. Ah, fala uma motivação. Ô, Jéssica, e me fala de outra coisa aqui, né? Olha, pessoas que estão nos assistindo, muito obrigada. Deixa eu agradecer todo mundo que está chegando. A gente está aqui com a Jéssica, ela é uma super especialista em RH. Tem uma consultoria em que eu confio muito, indico muito, e ela está aqui dando dicas para quem tem empresa, para quem tem funcionários, para quem não tem também, quem está começando agora, do RH, da parte de gestão de pessoas, comportamental, porque no fim das contas
tudo é sobre pessoas, né? E aí, Jéssica, eu participo de alguns grupos sou mentora de alguns grupos de startup, né? Trabalho com inovação também, e a gente tem falado muito sobre essa mudança mesmo das gerações, né? Uhum. Da mudança nas empresas, de comportamento, a história do mundo VUCA, né, que a gente fala. Então, assim, tá todo mundo conectado, as gerações estão mudando, a gente não pode mais esperar que uma pessoa fique 10 anos numa empresa ou achar que ela é ingrata porque ela ficou 3 anos lá e foi embora em busca de outros desafios. A gente tem a turma que quer trabalhar em home office com flexibilidade de horário, que quer ter tempo para fazer yoga, que quer ficar em casa com o gatinho e tá tudo bem, tá produzindo, né? Como Uhum. que a gente, né, que é empresário, como que a gente se prepara para esse novo ambiente? Porque, querendo ou não, como as gerações estão mudando, as empresas vão ter de aprender a lidar com essas gerações, né? Agora mesmo eu estou vendo para contratar um assistente aqui e assim, eu preciso aprender a lidar com uma geração diferente, né? Uhum. Que não vai ter 48 anos igual eu. Como a gente faz, Jessica? Eu acho que a gente pode pensar. Bom, para começo de conversa, eu acho assim, eu sempre fui muito a favor da gente contratar pessoas mais velhas, eu não gosto de usar esse termo. E eu tenho, inclusive, um amigo muito querido que trabalha com público mais 50, né, o Higino. É muito legal, e inclusive essa questão de empregabilidade e tudo mais. Então, assim, Mônica, se de repente para a tua necessidade faz sentido uma pessoa que mesmo em esquema home office seja mais velha, porque ela vai ter uma outra característica que para você vai ser legal, e ela pode não ser tão antenada com a tecnologia, mas a tecnologia você ensina, contrata, sabe? Assim, eu acho super legal, porque a gente É, claro. parece que só Mas é pode isso contratar. mesmo. Não, ao contrário. E eu sempre defendi muito a bandeira, porque são pessoas mais responsáveis, são pessoas mais vividas, normalmente, né, mais responsáveis, mais vividas, que têm uma bagagem, que passam segurança para quem Isso. está do outro lado, né? Quem nunca, assim, gerente novo, por exemplo, que deixa a barba crescer para parecer mais velho? Por que isso? Aham. Põe Tem óculos. tem a questão da credibilidade. Então, isso eu acho assim, vamos ampliar realmente a nossa visão. Se faz sentido para a tua empresa, para aquele cargo, uma pessoa mais velha, contrata. Qualquer coisa você paga um curso, ou você mesmo ensina um Excel mais avançado, qualquer coisa assim, que talvez você tenha muito menos dor de cabeça, né? Mas fora isso, o mundo todo está muito voltado agora para a entrega. A questão é combinar a entrega. Se ele vai fazer de madrugada, se ele vai fazer, sei lá, das 10 até tal hora, se ele vai fazer com o gato no colo, assim, ouvindo uma música, com incenso na mesa, é problema dele, né? E aí a gente para de comprar horas dessa pessoa, e às vezes essas horas ele está lá não trabalhando, e a gente começa a comprar entregas. E é por isso que o nosso sistema CLT paternalista, em algum momento, vai precisar mudar. Já deveria ter mudado há muito tempo, você deve concordar, Sim, né? totalmente. Enfim, até por isso que muita gente está indo para essa questão de empreendedorismo, porque ela consegue vender o conhecimento dela e a entrega, não as horas, ela não precisa estar lá de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, das 8 às 18, de uma hora de almoço, aquela coisa super quadradinha, até porque os novos não são quadradinhos, eles são tudo menos quadradinhos, né? E eu acho que é muito combinar o que você espera dele. Então, tá bom, você vai me entregar, por exemplo, né? A gente vê muito pessoal que trabalha como autônomo, representante comercial. Eu preciso de 5 novos contratos por mês. 5, 10 reuniões por semana. Sei lá, você vai combinar. E, é óbvio, vai dar as ferramentas para essa pessoa e o como, de alguma forma, né? Como ela vai fazer, como ela vai entregar isso, deixa aí de responsabilidade dela. Se ela tiver algum problema, ela vai procurar ajuda, deixa o canal aberto e combina desse jeito. Uma autogestão, né? Que a pessoa, o colaborador, ele vai ser responsável pela entrega, por buscar ajuda se não conseguir. É muito legal isso que você está falando, Jéssica, porque assim é uma grande mudança de comportamento das empresas, né? Essa questão de eu acompanhar algumas startups me ajuda muito a ver como as pessoas estão, porque realmente são, né, comportamentos diferentes e
um lifestyle diferente mesmo, é legal, a gente vai aprendendo. Agora, muita empresa não, né? Tem muito empreendedor que não é só centralizador, é controlador mesmo, né? Quer ver as pessoas sentadas ali, quer ver se o celular não tá ligado, se o Facebook não tá ligado. E aí eu falo, gente, as pessoas vão falar no WhatsApp, nem que falem escondidas no banheiro, mas elas vão falar no WhatsApp. Elas vão ficar nas redes sociais, escondidas no banheiro, mas vão ficar, não tem jeito. Todo mundo tem 3G, 4G no celular e as pessoas estão conectadas hoje, que bom, porque desse jeito a gente faz negócios e a gente mantém a nossa mente também ativa, né, e atualizada com o que está acontecendo. Mas são Uhum, muitos desafios envolvendo o RH hoje, né? E Jéssica, a gente está indo aqui para a reta final, que é mais 10 minutinhos só. Me conta um uhum. pouquinho das empresas, por exemplo, que você tem conhecido ao longo desses últimos anos. O que que você acha que é assim, um problema que aparece muito, que você vê muito no mercado e que você pode dar já como dica assim para as pessoas se prevenirem em relação a isso, né? Por exemplo, não sei tudo que pode aparecer aí, né? Reclamação trabalhista, falta de condição, falta de treinamento, engajamento. Eu não sei quais são os principais problemas que você enxerga nas empresas, né, quando você é chamada para fazer consultoria, mas assim, como a gente se previne de alguns pepinos que estão por aí? É. É engraçado, né? Apesar de eu já ter vivenciado questões trabalhistas e tal, assim, faz bastante tempo que eu não ouço alguém falando, puxa, um colaborador processou, alguma coisa assim. Não sei, talvez Que tenha, bom. seja só o meu ciclo de contato mesmo, dos clientes que eu atendo, mas, ou de repente, quem sabe, uma mudança aí da questão de conversar mais e até das próprias empresas respeitarem mais, né? Eu acho que assim, o principal, o calcanhar de Aquiles é a liderança. Tudo pode acabar lá ou começar lá ou florir, né? Porque o líder ele tem muita responsabilidade e é extremamente pesado. Às vezes esse líder também é o dono da empresa e aí é mais complicado ainda, coitado. São muitos chapéus, são muitos pratos para ele equilibrar. E às vezes eu tenho cliente que fala assim, você vai lá, você chama a atenção da pessoa, por favor. Você dá feedback Terceiriza. pra mim, por favor. Eu falo, mas eu não sou chefe dela. Eu vou falar baseada em quê? Se eu nem vi ela cometendo erro, como é que eu vou falar? Eu posso sentar do seu lado, segurar na sua mão, te dar força e ficar com você. Mas é você que tem que falar, né? Sim. Se você E for aprender a colaborar. fazer isso, né? Mas às vezes eles até sentem a segurança, ou eles falam alguma coisa, você vai lá e fala, então, o que ele quis dizer? Foi assim, assim, assado, tal. Então a gente dá né, uma azeitada ali na conversa. Mas é a liderança. Então, assim, é olhar para os seus líderes, se você já tem, por exemplo, essas três camadas, né? Entre, de repente, diretoria, mesmo que seja uma pessoa, uma liderança, e aí, vou falar o pessoal operacional, mas seriam os colaboradores analistas, estagiários, Uhum. enfim. É, treinar e desenvolver. Se você precisar contratar só um serviço, vamos dizer assim, de RH, contrate um desenvolvimento de líderes. Porque aí essa pessoa vai. Às vezes você nem precisa mesmo de RH, parece até estranho eu falar isso, você não está se vendendo, né? Às vezes você não precisa de um RH, ou você pode ter uma pessoa para ir lá e fazer um outro serviço, mas se você tem um líder que reconhece, um líder que sabe contratar bem, que sabe demitir quando precisa, né? Que faz esse feedback, que traça junto ali com o colaborador um desenvolvimento dele. Então, onde esse colaborador quer chegar, de alguma forma até deixar claro que ali é o limite, depois disso precisa ver. E também a gente fica com medo, nossa, fulano pediu demissão, parece que é o fim do mundo, né? Mas tudo tem ciclo e a pessoa Isso. vai para um outro momento, não significa que você fez alguma coisa errada. Significa que aquela proposta foi melhor e que por algum motivo você não pode proporcionar, né? E também tá ok. Parece que não pode ter ninguém que pede demissão na tua empresa. É um negócio muito maluco, né? Aham. Não, E, exatamente. Dani, a Dani tá aqui dando oi pra gente. A Dani é de um dos clientes que a gente atende. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bom? Legal. Ela tá com um pacotinho aí no braço, deve estar, né? Aliás, E parabéns, viu? Parabéns. eu já mandei muito fofo. Eu acho que se a gente trabalhar bem os líderes,
você vai ter um aumento no desempenho, você vai ter uma diminuição de turnover, você tem queda de rádio peão, de desmotivação, e, obviamente, a consequência são aumento nos resultados mesmo, né? Colaborador motivado rende até 2 vezes mais. É, acho que você falou tudo. E, Jéssica, é muito legal isso que você falou, né, da liderança. Eu tive uma oportunidade dessa na minha empresa, né? Eu sempre fui dessas chefes que falava assim, não quero nem saber, não me fale que hora que entrou, que hora que saiu, me traz o resultado que tá tudo ok, né? Se precisar de Uhum. qualquer coisa no meio do caminho, avisa, se não, tá tudo certo. E eu pedia muito para mandar relatório toda sexta, que eu compartilhava com os clientes, que eu falava assim, não adianta esperar um mês para entregar para o cliente, porque ele quer saber o que está acontecendo, está dando tudo certo, não está dando tudo certo, então dá feedback é importante. Pedi o feedback Uhum. toda sexta, compartilhava com o cliente, estava tudo ok. Só que muitas vezes os meus líderes tinham dificuldade de fazer isso, porque os funcionários apertavam, eles não sabiam o que fazer, e aí eu contratei uma empresa para fazer desenvolvimento de liderança, e aí, né, vinha a pesquisa, um monte de coisa, e aí uma vez eu lembro do pessoal lá, nossa, sempre vem um monte de crítica, né, para dono da empresa. E eu falei Uhum. assim, falei pro dono da consultoria, eu falei, pô, eu falei assim, eu sou a primeira a chegar, sou a última a sair, ralo pra caramba, só eu sei o que acontece todo dia 30 lá no dia do pagamento do mês, eu que É. vou lá dar cara a tapa pros clientes, não sei o quê, e ainda reclamam. Aí ele virou e falou uma coisa que assim foi muito libertadora pra mim, viu, Jéssica? Ele virou e falou Uhum. assim, Mônica, relaxa, chefe muitas vezes é vilão, por mais, assim, porque precisa ter um, e aí é É. você. Aí eu falei, opa, só isso? Só. Eu falei, então tá bom, então tudo bem. Se muitas vezes acontece com um monte de gente, eu também não estava muito preocupada se gostassem ou não de mim, né? Tinham Uhum. combinado, né? Eu falo assim, eu não botei bola de ferro no pé de ninguém, eu fico muito feliz que estejam na empresa, mas se uma hora não tiver mais afim de ficar aqui, vai cumprir um Lógico. ciclo em outro lugar, né? Eu sou Uhum. uma pessoa muito objetiva. Uhum. E aí, mas isso foi muito libertador. E eu ouço muitas vezes as pessoas, às vezes vêm chorando, falando, nossa, mas eu faço isso, eu dou aquilo, eu trato como um filho, blá, blá, blá. E o funcionário não tá nem aí comigo. Aí eu olho e falo assim, então, uma vez me disseram que às vezes o chefe é vilão, então relaxa. Jéssica, isso aqui não deve estar certo, né? Mas assim, aquela pessoa que fica triste quando o funcionário não vê, tudo que o chefe se mata lá, a empreendedora se mata. Agora, Uhum. né? Eu falo, as empresas estão fragilizadas, o povo ainda está pagando 13º, os É. impostos dobrados daqueles impostos que o governo deixou de pagar no começo do ano. Ou Uhum. seja, quem tem empresa sabe do que eu estou falando, né? Então, como lidar com isso no coração? Como acalmar o coração? Bom, primeiro a necessidade de agradar, e o ser humano, não existe essa palavra, mas ele é inagradável, né? A gente tem a característica de estar sempre insatisfeito. E existem teorias de que falam que é essa nossa insatisfação que faz a gente evoluir, senão a gente ia ficar estagnado. Então, ok, vamos lidar com isso. Sim, algumas empresas precisam, mas existe, talvez assim, se existe uma necessidade de ter um bode expiatório, é porque talvez tenha alguma peça fora do lugar. Isso é importante investigar, tá? Boa Não dica. significa, não significa que assim, vão achar o chefe maravilhoso. Não. Mas, por exemplo, o Arnaldo, que a gente conhece, o pessoal curte ele, acha ele super bacana. E E ele é 10 aí, mesmo, né? né, a Dani que eu diga. Mas aí sabe o que é importante? Por exemplo, se tem 2 sócios, né? Às vezes existe, como é que a gente fala? O policial bonzinho e o policial mau. E isso também é muito perigoso. A gente tem que entender que, se é líder de alguma forma, precisa tomar decisão impopular, precisa fazer Isso. alguma coisa de forma firme. Ah, Dani falando muito, né? É isso É, aí. precisa agir de forma firme, tem que tomar cuidado para um não ficar com o papel de bonzinho e o outro de chato da história, porque isso não é saudável, é que nem você falou. É igual, por exemplo, pai e mãe, né? Eu vou pedir para um porque esse um vai deixar e o outro não. Legal. E aí, como é que você educa o filho? Os dois têm que ter pulso, de alguma forma, pulso firme, os dois precisam ser carinhosos. Claro que cada um tem sua característica, né? Aham. Então, isso eu acho que é uma questão importante para a gente ver. E principalmente informação, tá? É uma coisa do tipo, olha, você não precisa passar os resultados da empresa, mas a gente ficou no vermelho, estamos no vermelho, agora vamos pagar. Ainda assim, conseguimos manter X%, 100% dos colaboradores. Quanto mais você passa informação,
mas a pessoa vai, de alguma forma, se colocar no seu lugar, né? Ah, Porque parece legal isso. fácil. Ah, imagina, eu trabalho pro cara, ele é rico, ele tem dinheiro, olha o carro dele, quem não fala isso, né? Olha onde ele mora, olha o carro, não sei o quê, É, mas e a conta bancária? Às vezes pode estar no vermelho, né? assim, sim. E se você não precisa passar os dados, mas você falar o que foi feito, como você fez, como que você se preocupou, por que que você se preocupou, olha, eu peguei empréstimo, a gente vai pagar esse empréstimo em 5 anos, que foi para manter vocês, né? Tudo bem, pode ser que nem todo mundo ache isso bacana, a pessoa vai falar, ah, vendi o carro e não sei o quê. Mas, por exemplo, eu falei, não, meu pai tinha uma empresa pequenininha, quantas vezes vendeu o carro e ficou com o carro velho que foi para pagar a rescisão de funcionário que ele teve que mandar embora? Exatamente, exatamente. Não é? E aí, assim, no caso dele, o pessoal via, porque ele ia trabalhar, o carro dele estava lá, enfim. Mas é o tipo de coisa que, quanto mais você fala qual foi o objetivo, quais foram as suas ações, que você está no vermelho, o que você está buscando, nananã, diminui pelo menos o número de reclamação e de ter você como um bode expiatório. Sensacional. Jéssica, a gente está chegando no finzinho aqui, porque senão depois a gente perde a gravação. Deixa eu Tá bom. agradecer muito você, as dicas de RH, de comportamento que você deu foram muito legais. Eu estou muito feliz de ter tantas mulheres bacanas participando das lives, empresárias que estão contando um pouquinho, né, das coisas que acertam, das coisas que funcionam nos negócios, nas suas áreas de atuação, daquelas que também têm dado muito problema no mercado, porque assim todo mundo aprende junto. Se você É. chegou agora, assista depois a gravação, tem muito conteúdo bom que a Jéssica passou. Jéssica, obrigada. Fala suas redes sociais, como as pessoas te acham, e aí a gente já vai dando tchau para todo mundo. Tá, joia. Bom, o meu Instagram pessoal é jéssica.betim e tenho da consultoria que é @JBC Consultoria, então ficam dois Cs juntos. E eu tenho também o canal no YouTube que é Seu RH. Tem muita dica aí para os empresários, enfim. Então, Facebook e Instagram, @JBC Consultoria e no YouTube Seu RH. E Mônica, olha, super obrigada. Amei o convite. Obrigada mesmo. imagina, eu que agradeço, e pessoal, podem contratar, viu? A gente tem vários clientes em comum, ó, Aí. trabalho top. Meninas, vejo vocês na live das 7. Amanhã tem mais live. Amanhã, na verdade, vai ser uma live, você só eu. Eu vou falar um pouco aí do treinamento, do curso, de todas as novidades desse mês, do meu presente de ação de graças. E eu espero vocês. Jéssica, beijo, beijo para todo mundo. Beijão.